eleições correndo em todos os municípios do Brasil. Aqui no litoral a gente tem movimentações importantes nas últimas horas, inclusive uma delas ocorreu na cidade de Morretes, é isso? A gente teve alguma alteração por lá? Tivemos sim, Diana Túlio. A eleição, ela traz algumas movimentações bem curiosas aqui no litoral do estado. E uma dessas diz respeito à candidatura do Ariel Conforto, do PL, lá na cidade de Morretes. A Promotoria de Justiça de Morretes ingressou uma ação de impugnação contra a candidatura do Partido Liberal, PL, que tem como candidato a prefeito de Morretes, Ariel Conforto. De acordo com o Ministério Público, o candidato não teria realizado a quitação eleitoral referente à eleição de 2020 dentro do prazo legal e, além disso, o MP alega que Ariel Conforto não teria realizado o pagamento de multa imposta. A nossa produção entrou em contato com a assessoria do candidato. E até antes da gente falar sobre o que disse a assessoria do candidato, agora há pouco, tá? Agora pela manhã, o boss já estava aqui, a PIC saiu uma decisão da Justiça Eleitoral, se eu não me engano, o nome do juiz, até peço desculpa se tiver um equívoco, mas eu acho que é Fernando Andrioli. Ele determinou, então, que a candidatura do Ariel Conforto seja cassada. Fernando Andrioli Pereira, a produção está me informando aqui. Fernando Andrioli Pereira, doutor Fernando Andrioli Pereira, ele determinou que a candidatura do Ariel Conforto seja cassada dessa forma, então a candidatura não sendo aceita pelo Tribunal Regional Eleitoral, pela Justiça Eleitoral, né? E aí a gente entrou em contato com a assessoria do candidato, que afirmou que trata-se de situações técnicas que envolvem, então, a prestação de contas e que acredita na Justiça Eleitoral e que tudo será resolvido. A gente, é claro, continua acompanhando toda essa situação e vai informar a população de Morretes e de todo o litoral sobre novos desdobramentos na cidade de Morretes. A gente tem alguns imbróglios aí, né? Em alguns municípios aqui do litoral, a gente tem uma situação em Matinhos, aqui em Paranaguá mesmo nós temos uma situação ocorrendo também, mas a gente tem algumas mudanças na cidade de Guaratuba, é isso? Exatamente isso. Já confirmadas, né? Mudanças confirmadas em Guaratuba, pelo menos uma delas, tá? Porque em Guaratuba também tem reviravolta no cenário eleitoral. A Justiça Eleitoral indeferiu as candidaturas de Celso da Saúde, do partido PMB, e do professor Renato Marim, do partido PV. O professor Renato Marim se manifestou por meio de nota. Ele disse que trata-se de um processo de uma denúncia vazia, sem nenhum fundamento, que teve o direito ao contraditório violado e que aguarda uma decisão judicial de recurso. Ele também afirmou que confia na Justiça Eleitoral e na resolução dessa situação, a qual chamou de arbitrariedade. Já o candidato Celso da Saúde desistiu da candidatura e será substituído pelo seu vice, o Almir Capelão. Nós conversamos, inclusive, com o doutor Maurício Vitor, que é advogado especialista em direito eleitoral e explica melhor toda essa situação. As campanhas estão acontecendo e o eleitor, às vezes, é surpreendido por mudança de candidatura. Como e por que isso acontece? Existe na legislação eleitoral a permissão para troca de candidatos. Isso se dá quando há desistência de algum candidato, há indeferimento de registro de candidatura de algum candidato. Em ambos esses casos, o partido político ou coligação, por aquelas pessoas que foram eleitas em convenção para esse tipo de decisão, podem, por maioria, escolher um novo candidato, um substituto para aquela candidatura. O prazo é de 10 dias depois que isso aconteça e, no máximo, até 20 dias antes da eleição, portanto, até 16 de setembro. Mas há 2 casos em que a troca pode acontecer até a véspera da eleição, que são os casos de falecimento e de infidelidade partidária. Nesses casos, pode haver a substituição até próximo do dia da eleição. Cenário político, então, na cidade de Guaratuba, recebendo algumas novidades e passando por reviravolta.